Existe algo romântico em carregar uma tradição pela família. Os Gracies levam o Gracie Jiu-Jitsu como seu principal legado. Mas logo ali do lado, uma família também tem a arte suave como tradição. Os irmãos Machado. Carlos, Roger, Regan, Jean-Jacques e John. Sobrinhos de Carlos Gracie que, como qualquer um da família, foram criados vivendo intensamente a arte suave. A história desses irmãos que ajudaram a difundir o jiu-jitsu nos Estados Unidos, você vê agora aqui no Sensei. Em todas as conquistas, existe uma vitória coletiva maior do que a vitória individual. Na subida de Stephen Thompson ao octógono, quando derrotou Johnny Hendricks em fevereiro, o cara que estava ao lado dele, passando quase despercebido, sabe bem disso. Carlos Machado, o irmão mais velho de uma tradicional família do jiu-jitsu mundial. Os irmãos Machado. Nascidos no Rio de Janeiro, os 5 irmãos Machado são primos da família Gracie. Carlos era tio deles. Por isso, desde pequeno, eles aprenderam os fundamentos da arte suave e cresceram junto com os filhos de Carlos e Hélio. Eu morei com o Carlos Gracie, o grande mestre Carlos Gracie, meus primos, todos filhos dele, e todos os filhos, por extensão, do grande mestre Hélio Gracie, que eu considerava um tio também, foram todos primos, a gente cresceu junto. E naquele momento era uma época mágica, que o jiu-jitsu ainda não tinha a projeção que tem hoje. Então é como se fosse uma infância que a gente estava vivendo sem saber direito qual era o destino que ia tomar. Eu considero o Machado um ramo da família Gracie. É como um galho daquela árvore. Os irmãos participaram da fundação da Gracie Barra. E Regan, um dos mais competitivos, foi o primeiro faixa preta de Carlos Gracie Jr. Eu devo tudo ao Carlos Gracie Jr. É meu irmão, meu primo querido. Quando o Hollis morreu, 90% dos alunos foram treinar com o Rickson em Botafogo, na Humaitá. E o Carlinhos ficou com um grupo pequeno. Então, foi sorte para mim que o Carlinhos botou toda a energia para me treinar. Que eu era o campeão dele, a fábrica dele. Foi engraçado que quando eu comecei a ser campeão e ganhar as lutas, a academia lotou. E a Barra Gracie começou a explodir. Aí meus irmãos começaram a ganhar. E o meu irmão Riga, na parte dos Machado, foi que desbravou a fronteira, sendo o primeiro Machado a sair do Brasil e tentar a vida nos Estados Unidos. Na época o Rorion Gracie, nosso primo, estava prestes a abrir a primeira academia, tinha uma perspectiva. Regan foi tentar lutar profissionalmente nos Estados Unidos e se mudou para a Califórnia. Naquela época ainda não existiam os campeonatos de jiu-jitsu. Por isso, ele teve que praticar outras artes marciais, como o sambo. Mas a situação não era estável. E o primeiro desbravador dos Machado pensou em voltar para o Brasil. E aí, como um bom filme hollywoodiano, um herói apareceu para salvar o dia. Foi aí que Chuck Norris surgiu. Once a Texas Ranger kicked my father's teeth out. Would you do that to me, Texas Ranger? O Chuck Norris já conhecia, já tinha um relacionamento com o Rorion antes. Aí mais tarde a gente começou a dar aula para um australiano chamado Richard Norton, que é ator também, amigo do Chuck Norris, e trouxe o Chuck Norris na garagem. Estava na garagem treinando assim, o Chuck Norris apareceu. É isso mesmo. Imagina você treinando na garagem da sua casa e de repente o Chuck Norris aparece para dar um rola com você. Em uma entrevista para a TV americana, o astro explica como se aproximou do jiu-jitsu. I went to Brazil on a scuba diving vacation, and I was in Rio. And I was going and working out with the different martial arts schools in Rio, and I kept hearing about this jiu-jitsu family.
And I thought, geez, I might track them down. So I did, and when I worked out with them, and I'd done jiu-jitsu for years and all that, and I got on the mat with them, and phew, I was like a beginner. Really? And so I brought them to the States, and so I've been training with them about 10 years. Yeah, but They kicked your butt? Yeah, on the mat. They did a number on me on the mat. You got your butt kicked, Chuck? I'm afraid I did. I am surprised! Yeah, I'll tell you, these guys are tough. A amizade ficou tão forte entre Regan e o Sr. Norris que ele evitou que a história da família Machado nos Estados Unidos se tornasse um curta-metragem. Eu estava indo embora. Aí o Chuck Norris falou, pô, antes de eu ir embora, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele me levou num shopping center e falou, chegou e mostrou uma loja assim, tá vendo essa loja aqui? Essa vai ser a tua academia nova. Aí eu falei, Chuck Norris, eu não tenho nem papel, eu tô aqui como turista, eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel desse. E o Chuck Norris falou, não, te dou 2 anos de graça, o teu papel já estou falando com o meu advogado, não se preocupa com isso, porque eu quero treinar jiu-jitsu e eu preciso de você aqui. Chuck passou a treinar com o Regan, que depois trouxe Carlos e Roger para Los Angeles. Por último, vieram Jean-Jacques e John. E os irmãos até participaram de filmes e episódios da série Walker, Texas Ranger. Hey, Carlos. Hi, Ranger Walker. Hello, Jean-Jacques, John, Egan. So nice to see you again. How you doing? Can't wait to train with you. Think I was just getting tired. In your dreams. Carlos is the older of the group. Yeah. Yeah. You're gonna train with him? Yeah, I used to train with their uncle, who trained them. Eu me lembro uma vez, o Chuck Norris passou assim, pô, Regan, você é o único solteiro, pô, vamos sair, eu separei da mulher, vamos pra uma noitada. E eu imagino, pô, eu vou pra uma noitada com o Chuck Norris, falei, pô, que maneiro, entendeu? E isso foi engraçado, entendeu? O Chuck Norris mandou uma limusine pra me pegar, a gente saiu pra um clube, e a gente conversando como se fosse 2 amigos pra zaração. E isso foi super engraçado, né? Saindo com o Chuck Norris pra noitada. No livro que eu escrevi, eu dediquei para 3 pessoas, 3 homens que foram cruciais na minha vida. Meu pai, Carlos Machado, me ensinou tudo sobre família e amor. Carlos Gracie me ensinou tudo sobre missão e propósito. E o Chuck Norris, que me ensinou lealdade e amizade. Ele é um cara tão humilde, tão humble, que isso me impressionou muito na época. Mas em relação aos meus irmãos, qualquer projeto, se os meus irmãos estão envolvidos, poxa, eu estou feliz, o que quer que seja. Chuck recebeu a faixa preta de Carlos Machado. Depois do empurrãozinho do astro de Hollywood, os irmãos conquistaram a América e viraram celebridades do mundo da luta. Até fizeram um filme próprio em 1997, o Brazilian Brawl. Hoje em dia, o mais envolvido com o cinema é Regan, que continua treinando celebridades como Keanu Reeves e Ashton Kutcher. Mas os irmãos Machado também têm tradição em competições. Jean-Jacques, o 4º irmão, é dono do título mundial do ADCC de 1999, na categoria até 77 quilos. Pra gente, jiu-jitsu de kimono sem kimono, sempre foi a mesma coisa. Ainda mais no Brasil, calor no verão, treinar sem kimono era uma coisa muito comum. Jean-Jacques é uma lenda da arte suave, dono de um estilo de luta técnico e preciso. Também é o único campeão do ADCC que possui uma limitação física. Jean nasceu com a síndrome da banda amniótica, que provocou uma má formação na mão esquerda. Nunca isso se tornou uma diferença, uma razão, pô, você não tem a mão, por quê? Isso sempre meus pais, meus primos, meus parentes nunca fizeram disso e nem eu. Porque tudo que eu quis fazer, eu fiz. Pô, joguei hóquei. Hóquei é coisa que precisa da mão. E foi escolher jiu-jitsu, que porra, é uma luta de segurar, de agarrar. Jean-Jacques sempre enfrentou lutadores sem limitação alguma e chamou a atenção do mundo no ADCC de 1999. Como ninguém no Brasil, vamos dizer, se essa geração não sabia direito quem eu era, ninguém se preparou, vamos dizer assim, para um jogo do jeito que eu fazia. Primeira vez que eu vi 4 finalizações. E acho que foram, botando todas as lutas juntas, deu 6 minutos, 7 minutos. Então foram lutas relativamente muito rápidas, com finalização. E, pô, pra mim foi uma forma boa, foi quando houve um reconhecimento muito grande dessa geração do Brasil, que a gente saiu muito cedo do Brasil. Então teve toda uma geração que falou, pô, quem são esses caras? Quem é o Jean-Jacques Machado? Quem são os irmãos Machado?
essa geração dessa época falou, pô, começaram a abrir o olho, falou, pô. E foi uma surpresa para eles, não para a gente aqui treinando, que a gente sempre manteve uma época, mas eu acho que foi um ponto, pessoalmente, para mim, foi uma vergente muito positiva. Foi quando começou a ter mais ligação, pô, vem dar seminário na academia, pô, várias revistas de arte marcial. Falei, pô, quem esse cara ganhou? Pô, ele não tem a mão, como é que ele fez isso? Então a mão, ao invés de ser um problema, se tornou uma coisa ainda mais positiva nesse sentido. Atualmente, os 5 estão divididos entre a Califórnia e o Texas, onde cuidam de suas academias. Juntar os 5 não é uma tarefa fácil, mas em momentos como a entrega da faixa coral e preta para Carlos, todos têm que estar juntos. In the rules in our family, we always get promoted. And in each belt I remember I got my purple belt and brown belt from Higan, from Carlos, and even when I got my black belt, in a way we got from the cousin, they have to agree with if I deserve the belt or not. And as a tradition of the family, myself with Higan today, we're gonna literally make official that we're gonna promote Carlos as a red and black belt. Como é que aquele erro de todo mundo assim ainda continua bagunça de 5 anos atrás, né? Pior. Dá pra imaginar fácil todos vocês na época de escola. Como que era isso? Ninguém queria se bater com os irmãos. Havia um respeito grande, né? Pô, se esse cara é grande demais, ó, vou chamar meu irmão, hein? Eu vou dizer o seguinte, o segredo é paciência. Você tem 4 irmãos assim, outro segredo, não relaxa. Se você parar de treinar, eu sou dedicado por quê? Com esses 4 irmãos aqui, se eu parasse de treinar e eles continuassem, como aconteceu algumas vezes, não é muito prazeroso você voltar pro tatame e ficar tomando couro dos irmãos mais caçula, né? Porque eu sou mais velho. Então, muito obrigado a vocês todos por me manterem na linha.